Meu nome é Gustavo Diniz e eu tô aqui para falar para você sobre uma teoria, que é a teoria de quando os nossos segredos, os nossos valores são criados. Bom, todo mundo acredita que nossos valores são criados automaticamente. Como assim? Em reações. Você percebe que o ser humano ele acredita que você tem uma reação de acordo com uma ação. Porém, eu vou muito mais além. Eu acredito que as nossas ações são criadas a partir de rotinas, que são criadas a partir de hábitos, que são criados a partir de um paradigma, ou uma mania que a pessoa tem, algum vício. Como assim? E como é criado tudo isso? E como é criado esse paradigma? Já que falam tanto de paradigma em alguns lugares, o que é um paradigma e da onde ele é criado, já que ele é a fonte de tudo? Bom, o paradigma, ele é simplesmente aonde você acredita no que te contaram. Então, quando você é menor, principalmente criança, você absorve, em todas as idades, mas principalmente criança, você absorve muita informação. Então essa informação, ela acaba virando uma bomba atômica na sua vida, porque ela gruda em você. E cada informação que gruda em você e você acredita de verdade, e ela tem a ver com a ligação social e de julgamento sobre algo, você acredita nisso talvez o resto da sua vida. E todas as suas, o que você acredita vira seu hábito, e quais são os seus hábitos? Viram sim a sua rotina, e sua rotina vira você, os seus resultados e você. Aí você me pergunta, bom, eu já entendi isso, mas o que isso tem a ver comigo, que não consigo ganhar dinheiro, ou então que não consigo... Não é nem ganhar dinheiro, o que eu não consigo é ter a mentalidade de pessoas que dão certo, né, que fazem sucesso. E é aí que entra o grande lance. Não é só o dinheiro. O outro lance também, muita gente não consegue outras coisas, como parar de fumar, emagrecer, ou ganhar força, aquilo, ou ir bem na academia, essas coisas que são o mais prático, né? Tem pessoas que não conseguem engravidar, tem pessoas que não conseguem fazer outras coisas. Mas isso tem 100%, às vezes a pessoa, ela acerta nas metas dela, ela vai num bom nutricionista, ela vai num bom médico, ela vai num bom coach, ela tem uma mentalidade legal, ela é esforçada, ela estuda, ela trabalha, mas o que ela quer, ela parece não conseguir. E eu vou falar pra você o porquê. Porque ela convive com pessoas que não têm o nível do que ela quer. Então a imagem mental que ela tem não é a imagem mental real. Só existe imagem mental real. Como assim? A sua vida, ela é feita de imagem mental. O seu subconsciente, ele grava imagens mentais, que são vividas no seu dia a dia. Então, entenda a importância do seu paradigma, porque é ele que constrói o resto. Se você entender que o segredo está aí, você vai dar o grande lance assim na sua vida, a dificuldade que você tiver, você vai conseguir resolver. Por quê? Porque você vai entender que o problema não está no problema, o problema está no paradigma. Então, se você tá com um problema que todo dia você chega atrasado em algum lugar e você culpa tudo, você culpa o banho que atrasou, você culpa a sua toalha que não estava no lugar para você se enxugar, você culpa o trânsito, você culpa a Uber, você culpa a carona, você culpa que seu sapato estourou no caminho, enfim. Você sempre vai culpar alguma coisa. Esse é um dos paradigmas. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, depois ao decorrer desse áudio. O grande lance é a nossa vida, o nosso mental, ele está 100% ligado a imagens que nós criamos. Como assim imagens? Imagens são coisas que acontecem na nossa vida. Então vamos supor que você foi numa lanchonete e aí você foi super bem atendido, o lanche é gostoso, o preço é bom, você foi bem tem vários, o cardápio é bem variado, tem repertório ali, a música ao vivo era boa, o stand-up ele era legal, enfim, você gostou do lugar. Aí o que acontece? Você gostou daquela sensação. O que você vai fazer? Você vai falar para todo mundo bem daquele lugar, você vai provavelmente divulgar o lugar, compartilhar, falar, ou ir de novo, outras vezes em sequência, ou mesmo que não consiga em sequência, mas você vai ir de novo. Por quê? Porque você teve uma imagem mental daquilo. Você teve algo que aconteceu na sua vida e aquilo grudou em você. Como fazer então para limpar essa imagem ou adicionar uma imagem? Ficou meio óbvio como que faz, né? Mas muita gente tem dúvida nisso e é aí que é o grande lance das pessoas. As pessoas se iludem achando que elas vão conseguir algo grande
que demanda muito dela somente imprimindo uma foto. Por quê? Muita gente acha que imagem mental é foto. Então ela vê uma foto, vamos supor que ela queira uma moto nova, e ela pega, dá um print na moto, ou vê uma foto, ou enfim. E aí ela não tem nenhuma sensação com aquilo. Ela não tem, sabe, nenhuma experiência, ela não caiu dessa moto, ela não viu o preço, ela não testou, ela não fez test drive, ela não viu quanto que vai de cada coisa, o que vai acontecer. Ela não viu isso, então ela se planeja basicamente com o preço e com uma foto. Funciona se você conseguir realmente colocar essa sensação nessa foto. Agora, se você não conseguir colocar, por isso que falam tanto que o sentimento é o segredo. O sentimento, na verdade, não é um sentimento. Você já deve ter percebido que quando você não gosta de alguma coisa, essa coisa se repete. Então não é necessariamente um sentimento o segredo. O segredo é você ter tido algum tipo de sensação com aquilo, uma sensação natural. Por que natural? Porque quando o seu cérebro, o seu subconsciente, a sua mente, qualquer parte sua, ela recebe algo, ela sabe que aquilo é real. Quando ela não recebe e você fica forçando, ela sabe que aquilo não é real. E em alguns lugares falam assim, não, pode fantasiar porque a sua mente não sabe o que é real do que não é real. Esse é o grande erro. Sabe sim, ela sabe o que é real e o que não é real. Aí você me pergunta, legal, mas como que eu faço então para limpar ou adicionar alguma imagem mental? É aquilo que eu falei, ficou meio óbvio. Você precisa ir ao lugar e sentir essa sensação. Como assim? Muito simples, você quer comprar aquela moto? Vai na concessionária, faz um test drive, conversa com o vendedor, faz orçamento em várias lojas. Não precisa assim também ser chato ou chata a ponto de ficar indo em todo lugar. Mas pelo menos um ou outro vai, faz orçamento, vê como que é, tem a sensação e veja se verdadeiramente, sabe, veja mesmo se realmente, assim, né, como falam, verdadeiramente, é isso que você quer. Senão vai ficar muito complicado você conseguir ter a sensação verdadeira de que você quer, porque o seu corpo ele só entende, sua mente, o universo, etc, só entendem algo quando você quer ou não quer. Como assim? Se você não quer ou quer, vai acontecer. Agora, se você tem uma sensação indiferente, aquilo não te incomoda. Então, muitas vezes, quando você tá. Por exemplo, você tem um cantor, um show de um rapper, alguma coisa, e aí você não liga para aquele rapper, tudo bem. Não liga, você nem ouve direito, você não vai, ou se vai, vai com um amigo, por ir e tal, mas você pouco liga para aquele evento. Você põe emoção, você põe, sabe, expectativa, você põe um monte de coisa naquilo. E aquilo acaba acontecendo. Ou é do jeito que você quer, ou melhor, ou até mais ou menos, certo? Mas você colocou. Ou quando você não quer também, você coloca uma expectativa de não querer, por isso geralmente acontece. Então, é isso que eu tô falando. Indiferença não gera nada, tá? Quando você não tem sentimento nenhum por nada, aquilo não gera nada. Agora, quando você tem sentimentos fortes, tanto bons quanto ruins, gera. Só que cuidado com o que você atrai, evidentemente, né? Você tá ouvindo? Se é ruim ou bom, né? Você que calcula. Às vezes você acha que vai fazer mal para alguma coisa, mas isso obviamente vai voltar para você mais forte. Então toma cuidado, tá? Bom, e aí nós estamos falando de como também limpar a imagem mental. Às vezes você aconteceu alguma coisa contigo, principalmente se você quer esquecer alguém ou alguma coisa do tipo, como que faz uma limpagem mental? Se você perguntar para qualquer conhecido seu, ele vai falar o quê? Cara, um exemplo, você tá infeliz com uma peça da moto que você tem. Eu estou usando o exemplo de moto, pode ser qualquer outra coisa. A peça da moto. O que todo mundo vai te falar? Cara, troca a peça ou troca a moto. Isso funciona, mas às vezes você tem um sentimento por aquilo, entendeu? Às vezes você tem um sentimento por aquele bem material, ou por aquela pessoa, ou por aquele trabalho, enfim. E você não quer mudar ou trocar, ou sair, ou mudar de cidade, de país, enfim. Você sabe que isso vai funcionar provavelmente, mas você não quer fazer porque você tem um sentimento ali. Então o que fazer? É muito simples, tá? Você vai pegar e vai colocar na sua cabeça o que realmente vale a pena. Não o que você quer ali de momento, de impulso ou de manias, como eu falei. Mas sim o que você quer de verdade. Ah, eu não quero tal continuar saindo de final de semana porque está atrapalhando o meu estudo. Um exemplo. Pode ser o contrário, enfim. É simples, só que você percebe que você não consegue mudar a sua rotina. Por que você não consegue mudar a sua rotina? Porque isso está ligado aos seus hábitos, só que você não nasceu com o hábito. Agora, e também muito menos com paradigma.
Se você não nasceu com nada disso, a gente nasce zerado, você foi adicionado a isso. Se você foi adicionado a isso, o que você precisa fazer é ter um choque térmico com outra sensação do que você quer. Como assim? Se você quer trocar de moto, como eu estava usando nesse exemplo, se você quer trocar de moto é muito simples. Ao invés de ficar com aquele sentimento da moto, você pensa, bom, eu posso continuar com essa moto e financeiramente comprar outra? Essa é uma opção. Eu posso ficar com essa moto e dar de entrada em outra, ou não ficando com a moto aí. Eu posso, entendeu? Você pode bolar várias situações, mas fazer as situações. Porque o que diferencia a maioria das pessoas é que a maioria das pessoas pensam muito, sabem muito, todo mundo sabe das coisas, mas fazem muito pouco. E por que que fazem muito pouco? Agora todo esse áudio fez sentido. O muito pouco significa que o grande segredo é na sua infância. Aí é criado a maioria dos seus paradigmas. Claro que alguns são criados depois, óbvio. Mas a maioria é criado quando você está na infância. E por que isso? Porque na sua infância você tem você é neutro, você nasceu ali, você não tem informação do que é certo e do que é errado. Você vai percebendo, mas você não tem informação certa do que é certo ou errado. Então, por isso que algumas pessoas, às vezes até na fase bem adulta, assim, com bastante idade, elas cometem erros e tem manias e paradigmas que você olha e fala, nossa, mas isso é infantil. Por quê? Porque não é que a pessoa é infantil, às vezes é uma brincadeira, mas assim, falando de paradigmas mesmo. Por que que a pessoa não é infantil? Ela não tem paradigma sério, porque ela foi criada desde a infância para ela ter esses paradigmas. Então, como que limpa isso? Como eu falei, é muito simples. Você vai e acredita em coisas do que você quer. Se você quer uma moto nova, bom, ok, eu quero uma moto nova. Então eu vou lá e vou ver a moto que eu quero, vou fazer tudo que eu quero, ver o orçamento, vou ver tudo da moto que eu quero. Você já vai perceber que você nem lembra mais daquela moto que estava dando problema na peça. Mesmo que você ainda use ela de vez em quando, ou tenha acabado de vender, assim, ou trocar ou dar de entrada, você vai perceber que, cara, como você já está ocupando muito sua cabeça com o que você quer, você meio que esqueceu, não é esqueceu, mas você conseguiu limpar o que você não quer. E tem um outro grande lance, tá? Nós não esquecemos as coisas. O ser humano, ele não esquece nada. Por isso acontecem os paradigmas. O erro da sociedade é que todo mundo, para proteger as outras pessoas, falam assim: ah, não, esquece isso, isso não é nada, é besteira. Por quê? Porque a pessoa quer te proteger, quer que você evolua e continue o seu caminho, e vice-versa. Só que qual que é o grande lance? O problema é que o ser humano não sabe, a expressão esquecer não existe dentro do ser humano. Então, tudo que você tenta esquecer, você potencializa e aumenta isso dentro de você. Então, quando você tenta esquecer algo, isso só aumenta dentro de você. O jeito certo de você limpar aquela sensação, ou aquela pessoa, ou aquilo, ou é simples. É só você adicionar coisa maior do que aquilo e que você realmente esteja com vontade, tá bom? Não pode ser algo que tipo assim, ah, eu tô tomando um suplemento, mas não tá muito gostoso, eu quero outra marca, outro sabor, outro tudo, legal. Aí eu vou na loja e compro o mesmo. Não, é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas continuam errando na mesma coisa. Vai em outra loja, vê outra marca, vê outro sabor, outro orçamento, outro, entendeu? Faça outro. Por quê? Fazendo outro, você quebra a sua rotina. Automaticamente, se você fizer isso algumas vezes, você já nem vai lembrar mais do outro que aconteceu. Entendeu? Por quê? Porque você quebrou sua rotina, você não ficou forçando para esquecer e nem forçando para lembrar. Lembra que eu falei no começo do áudio? Se você tentar fazer não ou sim, ambas as coisas vão acontecer. Então cuidado, tá? Porque muitas vezes você não quer algo ou quer algo muito e isso acaba acontecendo. Vai acontecer, só que você tem que entender que para isso ser da maneira que você quer, você tem que controlar o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar, como por exemplo, um sentimento de limpeza, de esquecer, você não consegue controlar. Você consegue fazer isso e a outra parte é você entender o que acontece, entendeu? Então vamos supor, você não gostou daquela moto, você não gostou daquele produto, alguma coisa, tudo bem, você é um ser humano e quem te vendeu ou trocou ou deu um problema também é um ser humano. Então acontece, as coisas acontecem. Entenda dessa maneira e
já coloca outro que você quer, que você quer em ação, tá? Mas coloca com bastante rapidez e bastante, assim, fôlego mesmo. Se tiver que, um exemplo, você não tá feliz com o estudo do curso que você faz na sua cidade, cara, arruma um jeito de fazer o curso em outra cidade, ou outro curso, ou outro horário, ou outro período. Arruma mais uma coisa que você fala, cara, isso é o que eu quero de verdade. Então, tanto para homem quanto para mulher, isso funciona sem falha. Só que tem que fazer rápido, tá? Um dos segredos mais antigos, tá, do sucesso é você fazer tudo com velocidade. Porém, você fazer bem feito, dentro da maneira que você consegue fazer e das possibilidades que você tem como fazer, tá? Por quê? Porque nem sempre vai sair tudo da maneira como você quer, logicamente. Então, você tem que entender que, tipo, é melhor. Por isso a frase feita é melhor que perfeito é um pouco polêmica. Porque na maioria das vezes feito é melhor que perfeito. Uma ou outra vez, esperar e fazer mais bem feito é melhor. Agora, ou então fazer mais rápido e fazer mesmo mal feito é melhor. Uma ou outra vez tem as exceções, mas no geral feito é melhor que perfeito. O que é feito? É você fazer com todo o seu empenho, toda a sua qualidade, todo o seu esforço, todo o seu mérito, mas sem ficar com paranoias de perfeição. Porque a paranoia de perfeição, ela não vai deixar você ver erros que estão vindo pelos lados, erros que começam a ser gritantes e que você teve paranoia de perfeição, tá bom? Como assim? Você deu a palavra que ia fazer uma coisa e não fez, você começou a fazer outra coisa. Então, assim, algumas coisas são gritantes, tá? Mas você para de perceber porque você quer fazer tudo perfeito. Você quer esperar o dia perfeito, a hora perfeita, o momento perfeito, e você começa a reparar, porque o ser humano ele é todo mundo igual, ninguém é um cone, você consegue pensar. E você começa a perceber claramente que nunca acontece o que você tanto deseja nesse assunto, principalmente. E aí você começa a não emagrecer, ou então não ganhar força, não ganhar aquilo, ou então, enfim, não ir bem na escola, enfim, ou no namoro, ou no que você quer. Por quê? Porque você está esperando a perfeição, provavelmente, tá? Então, vá a fundo nos seus paradigmas, no que você realmente acredita que te falaram, veja o que é, veja o que você precisa limpar e não esquecer. Não é esquecer, é limpar. E aí você evolui quanto a isso aos seus hábitos, dos seus hábitos você evolui quanto a isso à sua rotina, e a sua rotina vai mostrar você. Se você estiver contente com tudo que está acontecendo, ok, continua basicamente usando as mesmas fórmulas. Se você não está tão contente, começa a pensar no que te falaram, tá bem? A respeito das pessoas que você admira e que te falaram algo. Provavelmente ali tem algum dos segredos que você não está entendendo. Ok? Se não for isso, pode ser outra coisa também, mas eu te desejo sucesso e sorte.